Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu peço que você abra a sua Bíblia, ou mesmo acompanhe a leitura em tela do texto de Lucas, capítulo 14. Nós faremos aqui a leitura a partir do versículo 25. O texto bíblico diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens conseguirá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviará-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos participando de uma celebração especial. Uma nova diaconisa, um novo diácono, um novo presbítero serão ordenados em nossa igreja. E outros presbíteros e diáconos e diaconisas serão novamente investidos em seus ofícios para mais um mandato. Portanto, a igreja deve se alegrar. A igreja, que é um espaço de comunhão, espaço de adoração, espaço para a edificação, espaço para a missão e espaço para a diaconia, só se constitui assim num espaço de múltiplos serviços, porque o próprio Espírito Santo continua soprando sobre a igreja e concedendo os dons. Na metáfora do corpo, o apóstolo Paulo nos lembra que é o próprio Espírito Santo que vai nos constituindo parte desse corpo, para que no corpo venhamos então a desempenhar diferentes funções, mas todas elas tendo em vista a edificação da igreja e, consequentemente, a glória de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia para nos alegrarmos, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida, circunstâncias pelas quais nós passamos, porque, apesar de tudo isso, Deus continua agindo, Deus continua convocando, Deus continua capacitando o seu corpo para toda a boa obra. Por outro lado, queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia também oportuno para a reflexão. Reflexão porque, como parte do corpo de Cristo, estamos aqui iniciando um novo ciclo em nossa vida ministerial. Talvez aqueles que serão ordenados nesta noite percebam com maior pujança essa mudança de ciclo, como que em um rito de passagem, pois a partir de hoje serão reconhecidos como presbíteros e diáconos da igreja.
Aqueles que estão sendo hoje investidos e que já desenvolvem aqui os seus ministérios também devem parar e refletir, pois o mundo de hoje é diferente do mundo de ontem, do mundo de 3 anos atrás, quando alguns haviam adentrado ao ministério do presbiterato e do diaconato e outros reconduzidos. A própria igreja, os demais membros que não estão sendo ordenados ou investidos nesta noite, também precisam parar e refletir a caminhada, pois no exercício de escolher quais pessoas irão representá-los, a igreja agora tem o desafio de apoiá-los. A igreja agora tem o desafio de encorajá-los, de orar por eles e de caminhar solidariamente com cada um deles. O desafio da reflexão desta noite cerca a todos nós, pastor, presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas, bem como todos os membros da nossa pequenina igreja, porque independentemente da especificidade de cada dom, da nossa vocação, fazemos parte do corpo e somos todos discípulos e discípulas de Jesus. O texto bíblico que foi lido e que nos orienta para este momento de alegria, mas também de reflexão, nos fala aqui a respeito da convenção de uma multidão, mas também do desafio proposto a essa multidão para que se tornassem discípulos e experimentassem, então, a partir daí, uma verdadeira conversão. Este é o tema que nós estamos meditando ao longo do mês. Convenção ou conversão? Qual é a nossa decisão? Olhando para o texto bíblico, querido irmão e irmã, nós podemos extrair alguns ensinamentos. E o primeiro aprendizado a respeito dessa questão, deste tema, é o seguinte: Jesus detecta uma convenção conveniente na multidão. Jesus detectou uma convenção conveniente na multidão. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, disse. É assim que o nosso texto bíblico, a passagem que lemos, começa. Irmãos e irmãs, eu fico aqui tentando imaginar aquela cena. Jesus ladeado pela multidão e de repente ele para, se volta para todos e começa a dizer algumas coisas. Parece-me que a multidão que deveria alegrar o coração de Jesus causa-lhe um estranhamento que lhe obriga a parar e a esclarecer algumas coisas. Os evangelhos nos ensinam que Jesus era identificado pelo povo como um grande mestre, como um grande profeta, mas em alguns momentos, equivocadamente, como mero fazedor de milagres ou como curandeiro. O povo que vivia numa realidade de muito sofrimento, de muitos conflitos políticos, viam em Jesus a possibilidade de mudança e por isso convencionalmente o seguiam. Grandes vultos aparecem e apareceram na história neotestamentária e atraíam para si as pessoas. Gamaliel, um sábio que aparece lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vai dizer a respeito de um certo Teudas e Judas, que apareceram com um certo carisma e atraíram muitos para junto de si. Então, querido irmão e irmã, essa aproximação convencional do povo, em muitos aspectos, se mostrou conveniente, ao ponto do próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 6, afirmar que muitos o seguiam apenas por causa da comida com que se fartaram. Somos, todos nós, atraídos a Jesus pelos mais variados motivos, nas mais diferentes circunstâncias da vida,
E não há nenhum problema com isso, mas a permanência em sua presença exige profunda reflexão. Por isso Jesus parou e desafiou aquela multidão. A caminhada da multidão estava se tornando uma caminhada irrefletida e por isso mesmo convencional, conveniente e irresponsável. Queridos irmãos e irmãs, oficiais que hoje são investidos e ordenados, igreja que nos assiste em suas casas, é preciso que também nós nos situemos juntos à multidão que olha para Jesus e escuta a sua admoestação para que saibamos discernir se a nossa caminhada, se ela é fruto de uma convenção ou se ela é fruto de uma conversão. Por isso o texto bíblico continua e nós olhando para ele podemos aprender uma seguinte questão. Jesus estimula a multidão para uma conversão consciente. Jesus estimula a multidão para uma conversão consciente. Jesus parou e se voltou para a multidão e disse que qualquer pessoa que conserva, em primeiro lugar, os interesses familiares e também os seus próprios interesses não estão aptas para serem discípulos e discípulas de Jesus. Na versão que eu utilizo, que é a revista e atualizada, aparece o termo aborrecer, que tem o sentido de amar menos. Ou seja, aqueles que não têm a disposição para amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive os seus interesses familiares, como também os seus interesses particulares, quando esses se chocam com os valores do Evangelho, não podem ser discípulos de Jesus. É interessante notar que já é a segunda vez no Evangelho de Lucas que Jesus vale-se do exemplo aqui da cruz para falar de discipulado. A primeira vez aparece lá no capítulo 9, versículo 23, e naquele contexto a ênfase estava no anúncio da morte de Jesus, que Jesus enfrentaria, e do sofrimento pelo qual os seus seguidores também poderiam de igual modo experimentar. Aqui no versículo 27, Jesus quer mais uma vez conscientizar a toda a multidão da radicalidade do discipulado. É como se ele perguntasse: vocês estão preparados para viverem de forma diferente? Vocês estão preparados para o sofrimento? Vocês estão preparados para se parecerem mais comigo? Vocês estão preparados? É certo, irmão e irmã, que Jesus gostaria de ver toda a multidão convertida aos valores do reino de Deus. É certo que Jesus gostaria de ver toda a multidão convertida a Deus, para que se convertessem de verdade uns aos outros em amor. Mas Jesus parou aquela procissão convencional para dizer que a conversão deve ser consciente, porque a conversão traz consigo as suas exigências e as suas consequências. Por isso, cada pessoa que compunha aquela multidão deveria se colocar no lugar do construtor que quer construir, mas que deve calcular antecipadamente os gastos. Cada pessoa que compunha aquela multidão deveria se colocar no lugar do rei, que deseja combater, mas que deve calcular antecipadamente suas condições para se evitar a vergonha e os prejuízos de uma possível derrota. Do contexto do diálogo com o jovem rico, Jesus se voltou para os discípulos e disse que aqueles que confiam em suas riquezas dificilmente entrariam no reino de Deus, para então afirmar que apenas se tem acesso ao reino aqueles que dependem exclusivamente de Deus. Pedro, como porta-voz de todos os demais, se apressou e disse a Jesus: eis que tudo nós deixamos e te seguimos. Ao que Jesus também respondeu a Pedro:
Em verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, como perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Alguns discípulos se destacaram da multidão. Alguns discípulos renunciaram conscientemente a tantas coisas, renunciaram conscientemente ao conforto, às posses, aborreceram os seus familiares que não compreendiam ali a urgência do segmento e a urgência da renúncia. Os discípulos de Jesus se destacaram da multidão e foram e se converteram conscientemente, renunciando a tudo por amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, oficiais que hoje são investidos e ordenados, igreja que nos assiste em suas casas, é preciso que, mediante as palavras de Jesus, nos destaquemos da multidão. É preciso que conscientemente nos destaquemos da multidão. Porque na multidão há apenas convenção e não conversões. Na multidão há comportamentos coletivos onde ninguém assume a responsabilidade. No destaque desta multidão, damos um passo de fé ao nos apresentarmos conscientemente convertidos a Jesus. Mas eu quero, do mesmo modo que fiz lá no domingo passado, quando iniciamos esta série de reflexões, olhar para o texto bíblico e fazer para mim e para vocês a pergunta tema dessa série de mensagens: convenção ou conversão? Qual é a nossa decisão? Os versículos 34 e 35 do nosso texto parecem que não estão vinculados a esta passagem bíblica que exorta a multidão e que exige renúncia para o discipulado. Mas eu fiz questão de incluir esse texto aqui em nossa reflexão, porque ele nos serve como metáfora que ilustra a realidade do discipulado. Os discípulos são o sal da terra. E lembrando-nos aqui do Sermão da Montanha, os discípulos são a luz do mundo. Convenção ou conversão? Qual é a nossa decisão? As Escrituras Sagradas nos mostram a radicalidade do discipulado de Pedro, que superou tantas coisas para manter-se ao lado de Cristo. Superou a si mesmo, superou os açoites, superou as prisões, superou o martírio. As Escrituras Sagradas nos mostram a radicalidade do discipulado de João, que superou tantas coisas para manter-se fiel ao lado de Cristo. Superou o ódio e apregoou o amor. As Escrituras Sagradas nos mostram a radicalidade do discipulado de Tiago, de Filipe, de Estevão, de Paulo, de Judas Tadeu. A tradição da igreja nos fala da radicalidade do discipulado de tantos outros e outras que a vida não está explicitamente descrita nos evangelhos ou na escritura como um todo. A história da igreja nos fala da radicalidade de Lutero, de Calvino, de John Wesley, de Dietrich Bonhoeffer, de Martin Luther King, de Simonton, de Madre Teresa de Calcutá, de João Dias de Araújo, de Jonas Dias Martins, juntos aqueles que no livro de Hebreus compõem a galeria da fé. Eu poderia continuar falando aqui de homens e mulheres da antiguidade e da contemporaneidade que foram e são verdadeiramente heróis da fé. Pessoas que temperaram o mundo com as suas vidas. Convenção ou conversão? Qual a nossa decisão? Essa é uma pergunta que exige de cada um de nós uma resposta que nos destaque da multidão e que se dá no ato de fé.
Mas a veracidade da resposta que damos nesta noite, neste momento de culto, se confirmará na retomada da caminhada junto a Jesus, como pessoas, homens e mulheres que em seus respectivos ministérios salgarão a terra. Queridos irmãos e irmãs, oficiais que hoje são investidos e ordenados, igreja que nos assiste em suas casas, salguem a vida de vocês, salguem a casa de vocês, salguem a vida das pessoas que se relacionam com vocês, salguem a igreja onde vocês servem, salguem o condomínio onde vocês moram, salguem o bairro, salguem a cidade, salguem o mundo, pois acima de tudo, a conversão não se prova apenas na disposição que se manifesta a partir de um chamado, mas, sobretudo, no sabor que se deixa. No sabor que se deixa. Portanto, eu concluo. Nós não estamos mais entre aqueles que ouviram as desafiadoras palavras de Jesus enquanto ele caminhava para Jerusalém para cumprir a boa obra. Não estamos entre aqueles que ouviram pela fé as desafiadoras palavras de Jesus no contexto da igreja primitiva, nem no contexto medieval, e tampouco nos mais diferentes e variados contextos da história da igreja. Estamos no século 21 e em um contexto que reserva para cada um de nós grandes e inconfundíveis desafios. É neste tempo que temos o desafio de salgar a terra e de demonstrarmos com as nossas vidas que cada um de nós, pastores, presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisas, membros da igreja que servem nos mais diferentes ministérios, é neste tempo e não em outro que temos a oportunidade de nos destacarmos da multidão e nos apresentarmos a Jesus com toda a sinceridade do nosso coração, dispostos para salgarmos a terra, expressando assim a nossa conversão a Jesus e aos valores do seu reino. Que Deus nos ajude, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe nessa missão que Ele mesmo nos confiou e que o seu nome, o nome de Jesus, seja para todo sempre exaltado. Amém.